Amém? Paz, Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, né? Com muita alegria, mais uma vez, que a gente pode vir até a casa do Senhor, cultuá-lo, adorá-lo, engrandecer o santo nome do Senhor, né? E hoje, meus irmãos, é um dia que a gente precisa ter a consciência do quão importante é entrarmos na presença do Senhor, com louvores, com adoração, entrar na presença do Senhor com ousadia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10, no versículo 19. Vamos ler Hebreus 10, versículo 19. Amém? Abra sua Bíblia. Você também que está em casa, que nos assiste, tire esse momento para entrar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, acompanhe e vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido e Deus amado, Pai soberano, altíssimo, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui para louvor, honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que o Espírito do Senhor, Pai, se faça presente aqui, que venha trazer essa palavra para o nosso coração, para as nossas vidas, Pai, para que seja alimento para as nossas almas, para que a gente possa nos alimentar do Senhor nesse dia, mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em uma outra tradução, mais fácil de entender, diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, temos completa liberdade. Intrepidez quer dizer isso, completa liberdade. É uma forma de acesso facilitado para entrar no lugar santíssimo. Irmãos, hoje a gente sabe que a gente está vivendo num cenário um tanto quanto difícil. E eu queria trazer um ponto de reflexão para nós hoje. Muitos aqui conhecem a Constituição, né? Os direitos fundamentais do ser humano. Por exemplo, o direito de ir e vir, direito à vida e tantos outros direitos descritos ali. Porém, hoje a gente tem vivido um cenário em que o nosso direito de ir e vir foi, de certa forma, limitado temporariamente. Você não pode entrar em determinados lugares, você não pode permanecer ali por muito tempo, você não pode entrar em uma cidade, talvez vizinha, por algum motivo. E, de certa forma, esse direito nosso foi limitado. Por quê? Porque um outro direito prevaleceu sobre ele. Né? Ou seja, um conflito entre dois direitos, dois ou mais direitos que nós vivemos. Segundo Ricardo Russell, quando não for possível a coexistência de dois direitos fundamentais, deve ser realizada uma ponderação no caso concreto de qual deverá prevalecer. Na realidade atual, já está claro. Ou se limita o direito de ir e vir das pessoas, ou teremos muitas mortes. É correto e razoável a limitação temporária do direito de ir e vir para proteger a vida. Esse moço quis dizer o seguinte, que nós estamos temporariamente limitados o nosso direito de ir e vir, de entrar em alguns lugares. Ok? Deus, de uma forma às vezes semelhante, limitou algumas pessoas também como forma de proteção, de prevenção, da mesma forma que vivemos hoje, estamos vivendo hoje. Ter
uma limitação, às vezes, incomoda as pessoas, incomoda o ser humano de estar limitado a alguma coisa. Às vezes a gente queria fazer algo e não podemos, porque temos uma determinada limitação. Toda limitação, ela gera um certo incômodo. Deus, de forma semelhante, fez algumas limitações, e eu queria abordar algumas delas aqui com vocês. Deus fez que homens, para que esses homens entrassem na presença dele, de certa forma, provocou algumas situações em que trouxe uma certa limitação. Em Gênesis 7, no versículo 1, por exemplo, diz que: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus disse para Noé: entra na arca. Quanto tempo que Noé ficou ali? Vários dias. Só de chuva do dilúvio foram 40 dias e ao total 150 dias até as águas abaixarem. Ou seja, essa limitação, ele ficou restrito a um lugar sem poder sair dali. Ele ficou limitado. Ele ficou limitado, porém protegido pelo Senhor. A gente pega aqui uma informação muito importante. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé se destacou. Ele foi usado por Deus para construir a arca, mas não somente para construir a arca, para levar aquela palavra para que outros pudessem também serem protegidos, para que outros também pudessem ter a sua vida guardada dentro daquele lugar de proteção, que é a arca. Em Gênesis também, um pouco mais para frente, em Gênesis 19, versículo 3 e versículo 10 de Gênesis 19, um homem chamado Ló também teve uma experiência, de certa forma, semelhante. Ló, ele recebeu 2 hóspedes em sua casa. E em Gênesis 19, relata como que foi a insistência de Ló para que aqueles homens pudessem se hospedar ali. No versículo 3 de Gênesis 19 diz que: mas Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Aquele lugar, a casa de Ló, foi uma proteção para aqueles homens, assim como a arca foi. Aqueles homens foram anjos do Senhor enviados para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló teve a atitude de entrar ali na presença daqueles homens, levá-los para sua casa, e a Bíblia relata que aqueles 2 homens entraram na casa de Ló. Mais tarde, veio pessoas para que pudessem abusar daqueles homens. Aquele lugar, a casa de Ló, foi um lugar de proteção para aqueles homens. E também foi um lugar de proteção para Ló. Por quê? Porque no versículo 10 agora, se você ler essa história, você vai perceber, diz assim: porém os homens, estendendo a mão, os homens que aqui seriam os homens que estavam hospedados ali, os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Ló saiu para discutir, para tentar contornar a situação com aquelas pessoas que estavam para o lado de fora. Os hóspedes estavam para o lado de dentro, e a porta estava ali aberta, E aqueles homens, quando perceberam que os abusadores não queriam mais somente os hóspedes, mas também queriam agora abusar do próprio Ló, aqueles homens também ajudaram Ló, fizeram ele entrar para dentro de novo.
Veja a importância do que é entrar no lugar de proteção. Depois desse momento que Ló entrou, os anjos mandaram uma cegueira ali, né, através do poder que foi a autoridade dada por Deus para que pudesse cegar aqueles homens. E a história conta que Ló saiu daquela cidade e a cidade foi destruída porque Deus protegeu a vida de Ló. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus, ao longo de toda a narrativa, principalmente do Antigo Testamento, mostrou para o povo que se tivesse na presença dele, eles estariam protegidos. Se eles entrassem na presença de Deus, se eles obedecessem a Deus, ali eles estariam protegidos onde eles estivessem. Um outro episódio muito conhecido também foi quando 2 espias foram visitar a terra de Canaã. E aí a Bíblia relata que saíram 2 espias e eles estavam ali sem um lugar para ficar, com medo de serem pegos. Então Raabe, a prostituta, também providenciou ali um lugar para eles se esconderem. Então a Bíblia diz que, um dado momento, as autoridades chegaram ali na casa de Raabe, disseram assim, na Bíblia relata mais ou menos assim: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém Deus já tinha providenciado a casa de Raabe como um lugar de proteção para os 2. Deus, ao longo da nossa vida, irmãos, tem providenciado também proteção para nós. Deus, ao longo da nossa caminhada, Deus também tem providenciado para nós lugares para que a gente fique protegido, independente da adversidade, independente de como que está o mundo lá fora, independente do dilúvio que está caindo. Deus, Ele tem protegido as nossas vidas. Deus tem nos guardado. Essa palavra, irmãos, eu quero mostrar para vocês que a casa de Noé, durante o dilúvio, que foi a arca. Então, a casa de Noé, durante o dilúvio, foi a arca. Ele estava protegido ali. A casa de Ló foi proteção para a sua família e para os hóspedes. A casa de Raabe foi proteção para os espias. Agora, o que esses homens que eu citei aqui, o que eles têm em comum? Todos eles decidiram entrar. Todos eles decidiram entrar no lugar que Deus havia providenciado. Todos eles. Noé poderia ter construído a arca, só que no último momento ele poderia não ter entrado, mas ele decidiu entrar. Assim como aqueles espias poderiam não ter entrado na casa de Raabe, a história talvez seria completamente diferente. Mas eles decidiram entrar. Obediência a Deus. Eles tomaram uma decisão, uma atitude. Irmãos, hoje, Deus nos chama para entrar na presença dEle. A palavra que nós lemos em Hebreus 10, 19 diz que: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, irmãos, era um lugar em uma tenda que foi feita onde Deus habitava ali. Então, era um lugar designado, restrito para algumas pessoas. As pessoas não poderiam entrar no lugar santíssimo, elas não tinham acesso ao lugar santíssimo. Isso é muito falado na igreja, é bem conhecido essa passagem e essa lei
dada por Deus que somente os sacerdotes poderiam entrar ali. Porém, com a morte de Jesus, através do sangue de Jesus, hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Irmãos, Deus quer trazer proteção para nós. Deus quer cuidar de nós, assim como Ele tem cuidado e continuará cuidando. Mas nós precisamos também ter a consciência que através do sangue de Cristo nós podemos entrar na presença dEle. Por quê? Porque assim como aquelas casas foram casas de proteção, a nossa proteção hoje é Cristo. Cristo hoje é a nossa proteção. Cristo é quem cuida de nós. Em Mateus 6, no versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Irmãos, a gente precisa entrar na presença do Senhor. Entrar no quarto aqui simboliza entrar na intimidade com Deus. Agora, se a gente entrar no nosso quarto, colocar os joelhos no chão, Deus está ali, Deus está ouvindo. Ele que nos ouve em secreto, nós seremos respondidos, Ele nos recompensará. Assim como Daniel, mesmo depois do decreto, que não poderia louvar ao Senhor, não poderia fazer petições, não poderia fazer nada, a não ser diretamente para o seu líder direto ali, o imperador, Daniel, mesmo assim, ele decidiu entrar na presença do Senhor. Ele decidiu ir para o quarto dele e entrar na presença do Senhor. E quando ele foi jogado nas covas dos leões, ele teve a sua vida guardada e protegida, porque o Senhor Deus estava com ele. Irmãos, entra no teu quarto e fecha a porta. Essa palavra quer dizer que hoje, em qualquer momento que você se sentir que você está numa situação difícil, que você está precisando de cuidado, precisando de proteção, entra na presença do Senhor. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer nos tratar como filhos amados que somos. Ele quer cuidar e nos proteger. Agora, qual decisão que nós precisamos tomar? A decisão de entrar. Essa é uma decisão pessoal. O Senhor não vai nos forçar, Deus não nos força a tomar essa decisão. Mas Ele está nos esperando. Em João, no capítulo 10, versículo 9, eu vou ler a parte A com vocês, diz que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Nós estamos falando aqui do quê? Do sangue de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando aqui do sangue do Cordeiro que foi morto, para que nós pudéssemos entrar no lugar santíssimo, para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor. Aquele que entrar por mim será salvo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que nós precisamos passar por Cristo para chegar até Deus. Se a gente tem liberdade hoje de entrar no lugar santíssimo, isso quer dizer que a nossa vida, nós precisamos entregar ela a Cristo, porque Cristo nos leva ao Pai. A palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo quis ensinar isso, Ele quis ensinar que Ele é o caminho, Ele quis ensinar que através do sangue dele, nós podemos chegar
no lugar que anteriormente nós não poderíamos estar. Mas agora, através do sangue dele, nós podemos. Em Lucas 13, no versículo 24, Cristo reforça ainda mais que Ele é a passagem, Ele é o caminho. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui ele está falando de entrar no reino dos céus. Muitos vão querer entrar lá, só que não poderão. Por quê? Porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Cristo quis mostrar para a gente o que foi relatado pelo autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, que hoje nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor, porque o sacrifício de Cristo por nós foi um sacrifício verdadeiro, foi um sacrifício que faz a nossa vida ser transformada, foi um sacrifício que Ele tirou aquele distanciamento que a gente tinha do Senhor e fez que a gente pudesse hoje estar perto do nosso Senhor, do nosso Criador. Irmãos, aqui diz que esforçai por entrar na porta estreita. Esforçai, porque hoje, se a gente for olhar o dilúvio, se a gente for olhar os abusadores, se a gente for olhar as dificuldades, as adversidades que estão lá fora, se a gente for olhar os exércitos inimigos, se a gente for olhar todas aquelas situações que Noé viveu, que Ló viveu, que os espias viveram, se a gente for olhar isso, nós vamos nos sentir fracos, desprotegidos, desamparados. Mas se a gente olhar para Cristo, ali sim nós estaremos salvos, estaremos protegidos. Irmãos, aqueles homens foram tementes ao Senhor e as suas vidas foram guardadas. Isso nos leva a entender que Deus tem um lugar de descanso para nós. Deus tem um lugar de proteção para nós, assim como Ele protegeu o seu povo. Cristo hoje tem preparado um lugar para nós, para que nós podemos ter um descanso. Talvez um descanso diferente que nós podemos ter hoje aqui. Não é um descanso que você vai para a sua cama e deita e relaxa. Isso é um descanso, sim. Não é um descanso que você deita numa rede, não é um descanso de uma viagem. Mas Cristo, Ele está providenciando descanso para as nossas almas, por nosso ser. Em Números 14, no versículo 16, diz que não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu como juramento, os matou no deserto. Porque aquele povo murmurou contra o Senhor, não quis obedecer o que era ali já determinado pelo Senhor. Aquele povo não quis ser obediente e não quiseram se esforçar para entrar na terra prometida. E em Hebreus 3,19, onde a gente está lendo aqui, diz que vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O autor de Hebreus está citando exatamente esse texto, Números 14, falando que aquele povo não pôde entrar por causa da incredulidade. Ou seja, irmãos, se a gente não crer hoje no sacrifício de Cristo, nós também não podemos entrar no lugar santíssimo. Se hoje nós não crermos no sacrifício de Cristo por nós, nós não podemos entrar verdadeiramente na presença do Senhor.
Deus tem nos chamado, continuará chamando todos nós, para que nós possamos a cada dia entrar na sua presença. A cada dia, irmãos, a cada dia. Porque as lutas estão aí, as dificuldades, as adversidades, elas estão batendo na nossa porta, assim como aquelas pessoas que queriam abusar dos hóspedes de Ló estavam ali, dos anjos do Senhor. As dificuldades, elas batem às nossas portas, porém, eu te digo mais uma vez que o Senhor tem reservado um lugar de proteção para mim e para você. O Senhor tem reservado um lugar, Ele tem guardado um lugar para mim e para você. Eu quero encerrar essa mensagem, eu vou pedir para o irmão Igor, evangelista Igor, e colocar uma música, eu não sei se ele achou ali, mas queria que você nesse momento fechasse seus olhos. Reflita sobre o que foi falado aqui. Deus muitas vezes limitou alguns homens no direito dele de ir e vir, para que pudesse haver proteção para eles. Sinta o cuidado do Senhor nesse momento, nesse dia. Sinta o cuidado do Senhor. Queria que você ouvisse essa música. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus. Irmãos, muitas vezes nós estamos com feridas, nós estamos com lutas, com dificuldades, problemas que já vêm talvez por muito tempo, mas o Senhor está dizendo que Ele tem providenciado para nós, para mim e para você, um lugar de proteção, um lugar de cura, um lugar de libertação. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele entra com remédio, Ele entra com a cura.
Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele entra com a resposta. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele entra com o refrigério. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele entra com alegria. Ele entra com perdão. Quando nós entramos com o nosso coração sedentos para adorá-lo, para exaltar o Senhor, Ele entra com a nossa mudança, com a mudança do nosso ser. Creia nessa palavra. Essa música diz para nós entrarmos no quarto, fechar a porta, porque chegou a hora de falar com Deus. Irmãos, tenha consciência disso, que nós precisamos entrar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é fundamental para as nossas vidas. Entre na presença do Senhor com oração nesse momento. Entre na presença do Senhor, meu irmão, porque talvez você esteja vivendo momentos de dificuldades na sua vida. E assim como o Senhor providenciou que aquele povo, o povo hebreu, entrasse na terra prometida, depois de muita luta, depois de muita dificuldade, por último um desafio muito grande, atravessar o Rio Jordão. Mais uma vez o Senhor faz um milagre para que aquele povo pudesse atravessar. E a palavra diz que o Senhor fez com que os herdeiros da promessa, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, pudessem entrar na terra prometida. Pudesse entrar no lugar em que Deus havia preparado e que Deus havia prometido para aquele povo. Alguns não puderam entrar por causa da sua incredulidade, mas os descendentes da promessa, eles puderam entrar. O Senhor quer dizer para nós, irmãos, que se nós formos crentes, se nós formos fiéis a Jesus Cristo, o nosso lugar já está guardado, porque a palavra diz que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que a gente possa entrar cada dia na presença do Senhor, que a gente possa sentir a nossa vida sendo cuidada pelo Senhor, pelo nosso Criador, até o dia que Ele venha buscar a sua igreja, até o dia que Ele venha nos levar para que um dia nós podemos entrar nos céus, entrarmos na presença dEle, onde nós não vamos sair mais, onde a presença do Senhor vai estar 24 horas conosco. Mas que hoje a gente possa buscar viver isso aqui, para que hoje aqui nós possamos buscar verdadeiramente adorar o Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, entrando na presença do Senhor, que a gente possa vir a entrar na presença do Senhor a cada dia, que a gente possa entrar para o nosso quarto, fechar a porta, entender que o momento de falar com Deus, ele precisa ser reservado, precisa haver esse momento em nossas vidas, porque quando a gente entra na presença do Senhor, há transformação, há cura, há libertação, e não somente isso, o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor quer cuidar de nós, nos guardar e nos proteger. Eu queria finalizar a ministração dessa palavra, mais uma vez, fazendo oração, aqui, pelos pedidos de oração e também pelos nossos irmãos hoje que estão vivendo alguma necessidade, por motivos de saúde ou por outros motivos, que você possa se colocar de pé. Vamos encerrar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor.
que você possa sentir o cuidado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Deus querido, Pai santo, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por entender que a Tua presença é real aqui, Pai. Por entender, Deus, que o Senhor hoje tem cuidado de nós, tem nos protegido, Senhor. Tem mantido as nossas vidas, Deus, cobertas, escondidas em Ti, Pai. Por isso nós louvamos o Senhor, engrandecemos o Teu santo nome, porque Jesus Cristo é o nosso libertador, é o nosso salvador. Assim como o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito e fez entrar na terra prometida, assim hoje o Senhor nos liberta, Senhor, de vícios, o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, porque o nome de Jesus e o sangue de Jesus tem poder. E não somente isso, Pai, através do sangue de Jesus podemos hoje entrar no lugar santíssimo, ou seja, entrarmos na presença do Senhor, para que a gente venha viver verdadeiramente, Deus, uma vida espiritual, uma vida agradável, santa, perfeita, Deus, diante de Ti. Deus, que o Senhor seja com essa igreja, Pai, cuide, proteja essa igreja, estenda sua mão aqui sobre essa igreja, Pai, que possa haver aqui, Deus, um mover muito grande do Senhor, que possa haver aqui, Senhor, a gente sentir, Deus, que o Senhor se faz verdadeiramente presente e que o Senhor hoje tem trazido respostas para as nossas vidas, porque eu creio nisso, Pai. Assim eu oro em favor dessa igreja, em favor de irmãos hoje, que estão passando por alguma necessidade, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Por isso eu oro para que o Senhor vá ao encontro, Deus. A ação do Espírito Santo do Senhor possa alcançar essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, que você possa sentir a presença do Senhor, entrar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.